Pronto, pessoal, aqui na nossa primeira questão, pede para a gente calcular o valor dessa expressão, tá bom? Então, a gente vai calcular, né? Tirando primeiramente a raiz quadrada de 100, tá, ó. Raiz quadrada de 100 é 10, menos, vou resolver esse parênteses. Resolvendo primeiro aqui a potência, 2 à quarta, a gente sabe que é 16, tá, ó. Multiplicado aqui por 2, menos 24, dividido essa potência aqui, opa, que é um 2, tá bom, pessoal? Aqui é um 2. 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Menos esse parênteses aqui, ó. Menos 3 mais 2, a gente sabe que vai dar menos 1. Fechou aqui, né? Então, vem pra cá, ó. 10, tá? Vou resolver esse parênteses. Menos 16 menos 8 são 8. Vezes 2 menos 24, tá bom? Dividido por 4. Para a gente eliminar esse parênteses, a gente faz esse joguinho de sinal, ó. Menos com menos dá mais. E fica aqui o número 1, tá bom? Vou resolver primeiro essa multiplicaçãozinha aqui. Então, 10 menos 8 vezes 2 são 16, menos 20, 24, tá bom? 4 com 1 são 5, tá? Vou resolver isso aqui, ó. 10 menos 16 são menos 6. Menos 6 com menos 24 são menos 30. Dividido por 5. Menos 30 dividido por 5 são 6 negativo. Beleza, pessoal? Tá aí a resolução da nossa primeira questão. Pronto, pessoal, agora a gente vai resolver aqui a nossa segunda questão. É uma questão que traz aí como assunto conjuntos, tá? Então, a gente vai realizar aqui as operações com esses conjuntos. Na letrinha A, pede pra gente determinar a interseção do conjunto A e do conjunto B, tá? E a gente sabe que interseção é o que tem em comum em ambos os conjuntos, né? Então, se a gente analisar o conjunto A e o meu conjunto B, tá bom? O conjunto A e o conjunto B, os elementos que tem em comum são, ó, o 0 e o 0, então vou colocar aqui o 0, tá? O meu 1 está em ambos os conjuntos e o meu 2 também está nos dois conjuntos. Fechou aqui, beleza? No meu item B, pede para a gente determinar agora a interseção do conjunto A com o conjunto C. Então, vou olhar o conjunto A e o conjunto C e ver quais são os números que tem em comum, ó. Então, é o menos 2, o menos 1, o 0 e o meu número 1. Agora, a interseção do conjunto B com o conjunto C. B e C, a gente nota que é o número 0 e o número 1, tá bom? Agora, essas operações aqui são as diferenças. O que são as diferenças? É o que tem no conjunto, mas não tem no outro, tá? Então, o que é que tem no conjunto A que não tem no conjunto B? Ora, é o menos 2, o menos 1, tá? O 0 tem, o 1 tem, o 2 tem, e o número 3. Agora, é a diferença do B com o conjunto C. É o que tem no B, mas não tem no C. A gente nota aí que é somente o número 2, beleza? No meu item F, é a diferença de C com o conjunto A. É o que tem em C, mas não tem A. E a gente nota que é somente o número menos 3, tá bom? A gente vai ir para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, pede para a gente classificar em função ou não função cada uma das relações, tá bom? Então, a gente vai analisar esses diagramas e vai dizer se é ou não função, tá? Na nossa primeira, a gente nota o seguinte, ó, que o meu elemento 0 aqui, ele não tem correspondente no outro conjunto, né? Logo, como ele não tem correspondente, esse aqui não é função, tá bom? Nesse outro conjunto aqui, a gente nota que todos os elementos do primeiro conjunto têm correspondente aqui no segundo. Logo, esse aqui é função, tá? No nosso terceiro, a gente nota o seguinte: todos têm relação, porém, o meu menos 1 aqui, do meu menos 1, estão partindo duas setinhas, ó, pro 5 e pro 7. Isso pode? Não pode. Logo, isso não é função, beleza? A gente vai ir para a nossa próxima etapa de resolução. Aqui na nossa quarta questão, tá? Ele diz que existe uma função de A em B e no meu item A pede para a gente determinar o conjunto imagem,
o conjunto domínio e o conjunto contradomínio, né? Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é substituir os valores de A, do meu conjunto A, na minha função, tá? Então, tá aqui a minha função. Eu vou pegar os valores de A e vou substituir aqui no lugar do meu x, ó. Então, o primeiro valor é menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 igual a 2 vezes o menos 2 mais o 1, ok? 2 vezes menos 2 são menos 4, mais 1, isso aqui dá menos 3, beleza? Agora, eu vou colocar o número menos 1. Então, eu vou colocar menos 1. Vão ficar 2 vezes o menos 1 mais 1 igual. 2 vezes o menos 1 são menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1, beleza? Depois eu vou fazer o f de 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 são 0, mais 1 dá o próprio 1, tá? Depois eu vou fazer o f de 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 são 2. 2 com 1 são 3. Por último, eu vou fazer o f de 2, beleza? Então, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 são 4, com mais 1, né? 4 com mais 1 são 5, beleza? Então, nosso item A pede para a gente determinar o conjunto domínio. Ora, o conjunto domínio é o conjunto dos elementos que eu escolhi, que eu fiz a substituição. Logo, é o próprio conjunto A. O meu conjunto contradomínio é todos os elementos que está aqui no meu conjunto B. Logo, o contradomínio é o próprio conjunto B. Já o meu conjunto imagem, pessoal, é somente os valores que eu encontrei como resposta. Ou seja, o menos 3, o menos 1, o 1, o 3 e o 5, tá? No nosso item B, pede para a gente fazer a relação, né, representar pelo diagrama a seguinte função. Então, a gente botou aqui os elementos do conjunto A, tá? E aqui são todos os elementos do conjunto B. Beleza. Quando eu coloquei aqui o menos 2, qual foi o valor que eu obtive? O menos 3. Então, a gente vai ligar o menos 2 ao menos 3. Quando eu coloquei o menos 1, eu obtive o próprio menos 1. Quando eu coloquei o 0, eu obtive o 1. Deu 1. Tá aqui o meu número 1. Quando eu coloquei o 1, eu obtive o 3, tá? Eu obtive aqui o 3. E quando eu coloquei o meu 2, eu obtive o 5, tá? Tá aí o nosso diagrama. A gente vai ir para nossa quinta questão. Na quinta questão, pede para a gente localizar os pontos no plano cartesiano, tá bom? Então, vocês vão construir esse plano cartesiano e vão localizar esses pontos. O primeiro ponto é menos 3 e 2. Aliás, 3 e 2, né? 3 no eixo X, tá aqui o 3, e 2 no eixo Y. A gente vai fazer aqui essa ligação, né, ó. Então, tá aqui o meu ponto A. O meu ponto B é 0 e menos 1. 0 no eixo X, menos 1, né, aqui no eixo Y, tá? Tá aqui o meu ponto B. O meu ponto C é menos 3 e menos 4. Menos 3 e 1, 2, 3, 4, menos 4. A gente vai fazer aqui a nossa ligação, beleza? Ó, tá aqui o ponto C. O ponto D, pessoal, é 2 e 0. 2 no eixo X, 0 no eixo Y. Tá aqui 1, 2, tá aqui o nosso ponto, o ponto D. O ponto E é 5. 1, 2, 3, 4, 5. E menos 2, né? Menos 2 está bem aqui. Então, a gente vai fazer aqui essa ligação, beleza? O último ponto é menos 3. 1, 2, 3, menos 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer aqui essa ligação também, tá? Todo o conteúdo aqui a gente aprendeu lá em sala de aula, tá bom? Beleza? Então, aqui é o nosso ponto E. Show de bola! Na nossa sexta questão, pede pra gente construir o gráfico dessa função aqui, né? Aliás, completar a tabela e depois construir o gráfico, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? No lugar do meu x, eu vou colocar esses valores, tá bom? Eu vou colocar os valores aqui da minha tabela. Para cada valor que eu calcular aqui, que eu substituir, eu vou encontrar um y, que é o valor que eu vou completar aqui, beleza? Então, ó, menos 2 vezes menos 1 são 2. 2 com 3 são 5. Então, aqui, vou colocar o 5, ó. Menos 2 vezes 0 é 0. 0 com 3 é o próprio 3. Então, aqui vai ser 3, tá? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com 3 é 1.
Então, aqui é 1. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, aqui é menos 1. E esse outro aqui, menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Menos 6 com 3 dá menos 3. Então, aqui é menos 3, tá bom? Então, olha o ponto que eu formei aqui, menos 1 e 5. Esse outro ponto, 0 e 3. Nesse outro ponto, 1 e 1, tá? O outro ponto, 2 e menos 1. E, por último, 3 e menos 3, beleza? Agora, a gente vai marcar esses pontos aqui no plano, ó. Menos 1 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vou fazer essa ligação, tá? Tá aqui o meu A. Vou chamar de ponto A, né? Vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C, D e E. Beleza. O outro ponto é 0 e 3, ó. 0 e 3. 0 e 3 no eixo Y. 1, 2, 3. Tá aqui o meu ponto B. O meu ponto C é 1 e 1. 1 e 1. Tá aqui o meu ponto C. O meu ponto D é 2 e menos 1. 2 e menos 1, ó. Tá bom? Aqui é o ponto D. E meu ponto E é 3 e menos 3. Então, eles vão se encontrar mais ou menos aqui, ó. Aqui o meu ponto E. Tá bom? E a gente vai ligar aqui, unir esses pontos, beleza? Ó. Vamos unir aqui esses pontos. Show? Tá bom? A gente formou aqui uma reta, tá bom? Vamos lá para a nossa 7ª questão. Aqui na nossa 7ª questão, pede para a gente calcular, né? Aliás, construir o gráfico da função fy igual a 3x menos 6. Tá? Você escolhe dois valores, então eu escolhi aqui o x igual a 0 e o x igual a menos 2 e vou substituir aqui na minha função, né? Então, vai ficar 3 vezes o 0 menos o 6. 3 vezes 0 são 0. 0 menos 6 dá o próprio menos 6. Agora, eu vou substituir pelo menos 2, tá bom? Menos 6. 3 vezes... Aliás, pessoal, isso aqui é um 2 positivo, tá bom? Esqueçam, isso aqui é um 2 positivo. 3 vezes 2 são 6. 6 menos 6 são 0, beleza? Então, o primeiro ponto aqui é 0 e menos 6. E esse outro ponto é 2 e 0. Lembrando que isso aqui é um 2 positivo, beleza? Tá bom? Então, a gente vai substituir agora esses dois pontos aqui nesse gráfico, tá certo? Nesse plano cartesiano. Então, 0 e menos 6, o ponto vai ficar aqui no menos 6. E 2 e 0, o ponto vai ficar aqui no 2. E a gente une, tá? A gente une esses dois pontos aqui e formamos uma reta, beleza? Tá aí a construção do nosso gráfico. Na 8ª questão, pessoal, vem dizendo o seguinte, né? Os últimos 3 exercícios são contextualizados. E na leitura ele diz que um vendedor ele vai receber um salário fixo de R$ 1.500 mais 20 centavos por venda. E ele quer saber qual é a função que representa o salário final desse vendedor. Bora chamar de salário a letra S? A gente sabe que esse salário vai ser 1.500 mais 20 centavos por venda que ele realizar. Mas vocês sabem qual a quantidade de venda que ele vai realizar? Não sabemos. E quando a gente não sabe representar, não tem um valor numérico próprio, a gente representa por uma letra. Vamos escolher aqui a letrinha X. Então, a função que representa esse salário é S igual a 1.500 mais 0,20x, beleza? A 9ª questão diz que um DJ, né, ele ganha R$80 fixos, né, mais R$25 por hora que ele trabalhar num certo evento, tá? Imagine aí que ele trabalha por 4 horas. Qual o valor que ele recebeu por essa noite de trabalho? Pessoal, ele ganhou R$80 mais 25 vezes o 4. Por quê? Porque é R$25 por hora que ele trabalhou. Como ele trabalhou 4 horas, essa multiplicaçãozinha aqui vai dar quanto? Vai dar 100. E eu vou somar com esses 80, esse 80 que é fixo, tá? Então, vai dar quanto aqui, ó? 180 reais ele recebeu nessa noite de trabalho, tá bom? E na 10ª questão, vem falando aí a situação de um taxista, tá? Ele cobra um valor fixo de R$3,50 por uma corrida. Pelo simples fato de você entrar no táxi, você já é cobrado, né? Aí um valor de R$3,50 mais 70 centavos por quilômetro que ele rodar, tá? Imagine aí, né? A situação traz que esse
que o taxista fez um percurso de 18 quilômetros. Então, vou multiplicar 0,70 pelo quilômetro que foi percorrido, tá bom? Então, esses 3,50 aqui, pessoal, eu vou somar com essa multiplicação, que dá 12,60. Quando eu realizar essa soma aqui, eu vou obter aí um total de R$ 16,10 por essa corrida, tá bom? A gente finaliza aqui a nossa correção.